Bom, vamos lá então para a nossa terceira aula, a disciplina de irrigação. Dando continuidade, né? A aula passada nós falamos da evapotranspiração, né? De referência, como que a gente encontra, a gente falou lá do tanque classe A, né? Que a gente determina a evaporação do solo, depende, né? Evapotranspiração ET0 é igual o EV, que é evapotranspiração, vezes o KT. KT é aquela unidade, é aquele fator, coeficiente que a gente encontra lá na tabelinha, entrando com os dados do vento, da bordadura, se é uma área com grama ou 100 grama, e com a umidade relativa do ar. Aí a gente encontra o KT, vezes a evaporação do tanque, a gente encontra o ET0. E com o ET0 a gente acha o ETC, que já é a evapotranspiração da cultura, aonde a gente entra em consideração o nível, a fase de desenvolvimento da cultura e a própria cultura, porque a gente consegue estimar a transpiração. Então, se a gente tem evaporação do tanque classe A e o KT e o KC, a gente consegue estimar a evapotranspiração, né? Que é o quanto que a planta e o solo estão perdendo de água por dia, né? Então, deu lá 1,3 milímetros por dia, quer dizer, 1,3 litros por dia que evapotranspirou, né? Então, a gente aprendeu a fazer essas continhas aí na semana passada, é importante, que a gente vai ver que depende, as próximas contas que a gente for fazendo, vai depender do ETC, né, do cálculo do ETC que nós vamos estar utilizando. Então, quem não fez a aula passada, tem que fazer, tem que assistir, porque senão não vai conseguir fazer os exercícios de hoje, né? Então, é importante não ter ficado nenhuma dúvida para que consiga fazer os demais exercícios dessa e das próximas aulas, tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora da precipitação. Por quê? A precipitação na irrigação é importantíssimo, né? A gente vai ver que lá no final, quando calcula o quanto que tem que irrigar, a gente desconta a chuva. É óbvio, né? Se deu lá uma irrigação, uma recomendação de irrigação de 10 milímetros e teve uma chuva de 2, obviamente a gente vai irrigar 8. Então, a precipitação nada mais é do que a chuva. E a gente mede a chuva de que maneira? Com os pluviômetros, né? Os pluviômetros a gente deixa instalado lá no campo, a gente ou coleta esses dados de alguma estação meteorológica automática, mas nas fazendas, geralmente, ou nas frentes de trabalho, sempre tem um pluviômetro, aonde coleta a água da chuva, tá? Então, a chuva é chamada precipitação, né? Nós vimos lá no ciclo da água, tem evaporação, condensação e forma a precipitação, que é a chuva propriamente dita, tá? Então, falando de pluviômetro, a pluviômetro é quem mede, né? Aqui, ó, a precipitação é a quantidade de água que cai no solo através da chuva. Para saber o quanto de água caiu, é necessário ter o pluviômetro. O pluviômetro, ele tem padrão. Ele ele pode ser estimado, mas o pluviômetro padrão, ele tem... Meu mouse aqui parou. O pluviômetro padrão... Pluviômetro padrão, ele tem uma área de 400 centímetros quadrados. É uma área da circunferência, que deve estar a 1,5 metro do nível do solo, o pluviômetro, né? Então, o pluviômetro ele não pode ficar em qualquer lugar. Ele tem que ficar a uma altura de 1,5 metro, longe, distante de qualquer barreira física, né? Qualquer objeto que interfira na chuva que cai no pluviômetro, né? Por exemplo, eu não posso colocar um pluviômetro numa parede, não tem lógica, né? Porque a chuva vai bater na parede e não vai entrar no pluviômetro. A gente vê, muitas vezes, de forma errada, em morão de cerca, mas no meio do morão embaixo. Não pode, tem que estar para cima do morão, né? Se o morão está aqui assim, o pluviômetro tem que estar para cima, ele não pode estar para baixo, né?
Às vezes a gente vê também um pluviômetro enfiado numa estaquinha de ferro a poucos centímetros do chão. Também está errado. É errado num sentido assim, não é a medida exata. É lógico que dá uma boa noção da chuva quando a gente não utiliza 1,5 m. Falando longe de objeto, né? Obviamente, se estiver perto de algum objeto, esquece que não vai marcar certo. Mas a questão, né? Se estiver longe de tudo, mas estiver 1,5 m do nível do solo, se tiver a menos, por que fala que tem que estar 1,5 m? Para ter um padrão. Porque imagina assim, o seu pluviômetro está a 1 m. O pluviômetro do seu vizinho está a 2 m, o pluviômetro do outro está perto do chão. Enfim, não vai ter um padrão. Isso aí, com certeza, vai ter uma interferência na quantidade de chuva coletada pelo pluviômetro. Então, tem que ter padrão. O padrão é 1,5 m do nível do solo, tá? Para todo mundo falar igual, para todo mundo falar a mesma língua, tem que ter um padrão, né? Essa área de 400 centímetros é daqui da boca. A gente vai ver, aqui, ó, a quantidade de água deverá ser medida através de uma proveta, ou o pluviômetro já tem as marcações aqui do lado. Então, para calcular a lâmina, basta saber a superfície da coleta do pluviômetro e dividir pelo volume de água, que é a formulinha que eu vou mostrar a seguir no próximo slide. Então, é assim, esse é o pluviômetro padrão. A gente pode usar um pluviômetro, né, fazer com uma caneca em casa? Pode fazer? Pode, desde que você consiga medir depois numa proveta ou algum recipiente que tem a milimetragem, né, os milímetros, para poder a gente calcular. Qual é a formulinha que eu quero que vocês copiem aí, né? Caneta, lápis e caderno na mão. Nós vamos ter bastante formulinhas hoje para estar fazendo aí. Então, ó, como que a gente calcula a lâmina de água? Como calcula o quanto choveu? Essa fórmula que é o volume coletado em ml, dividido pela área coletora do pluviômetro, em centímetros quadrados, vezes 10. Área coletora do pluviômetro é a boca do pluviômetro. Como é a circunferência, é mais chato da gente medir, né? Tem que fazer a medida lá do raio, né? Do diâmetro, como é circular, né? Tem que utilizar a fórmula lá do πr ao quadrado, mas nós não vamos entrar nesses detalhes, senão vai complicar mais ainda para a gente. Mas é importante saber que a área tem que estar em centímetro quadrado e o volume tem que estar em ml. Aí você multiplica por 10, você vai ter a lâmina, ou seja, você vai ter a quantidade que choveu. Eu vou dar um exemplo aqui no outro slide. Posso passar? Já copiaram aí? Estamos falando. Sim? Pessoal, estão me ouvindo aí? Pessoal, tudo em ordem aí? Positivo, professor. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu consigo calcular a lâmina se eu fizer... Se eu fizer... A lâmina não, que eu digo... Olha lá. Nós não vamos fazer, mas se a gente quiser calcular, né, a área, a gente tem que fazer a medida do perímetro, né, que é o πr ao quadrado, mas nós não vamos tá fazendo aqui a área da medida, não. Mas, como que a gente utiliza essa fórmula? Né? Então, nós vimos lá que a lâmina ou seja, em milímetros, né, que choveu, é igual o volume coletado tem que estar em ml, que nós já vimos lá na primeira aula, né, que é a medida pela área do pluviômetro.
em centímetro quadrado. Então, ó, então no primeiro exercício aqui, ó, tá aqui. Em determinado dia ocorreu uma chuva e acumulou 1,5 litros no pluviômetro com área coletora de 400 centímetros, que é uma boca grande. Quando fala área coletora, é a boca do pluviômetro, tá? Qual o valor da lâmina precipitada? Então, ó, tá aqui as informações. Deixa eu ver o que eu tenho anotado aqui. Então, vamos lá. Então, as informações que eu tenho choveu, acumulou 1,5 litros, que é igual, aqui eu não falei que tem que ser em ml, então 1,5 litros é igual a 1.500 ml. Dividido pela área. Qual é a área que eu falei no exercício? 400 centímetros quadrados. Está aqui. Então, 1.500 ml, 400 centímetros quadrados, tá? Aí eu faço. Vou apagar aqui, que aí eu tenho que fazer. Aqui eu fecho aqui, tenho que fazer vezes 10. Que vai me dar a área. Então, olha lá, lâmina, agora eu consigo calcular. A lâmina de chuva é igual os 1.500 dividido por 400 vezes 10, que dá, se vocês fizerem aí, 37,5 milímetros de chuva, tá? Quer dizer o quê? Que choveu 37,5 milímetros, que é a mesma coisa que falar que choveu 37,5 litros por metro quadrado, tá? Então, a formulinha para a gente calcular a precipitação é essa aqui. Então, eu consigo fazer. Aí vocês vão falar assim, mas tem aquele pluviômetro lá na fazenda que já me dá direto. Sim, aqueles que têm pluviômetro que já vem. É só se olhar lá na onde a água parou lá, já tem a reguinha, né? Aqueles lá dão direto. Mas, se não tiver aquele que dá a informação direta da chuva, a gente consegue calcular através dessa fórmula aqui, tá? Vamos fazer um outro exercício, ó. Um determinado dia teve uma chuva de 900 ml que coletou dentro do pluviômetro. E o pluviômetro tem uma boca, uma área coletora de 400 centímetros quadrados. Então, vamos lá de novo. Qual que é a fórmula? Lâmina em milímetro é igual volume em ml dividido pela área do pluviômetro. Então, nesse outro exercício, aqui a área em centímetros quadrados. Então, nesse exercício segundo que nós fizemos aqui, 900 ml, que eu falei no exercício, dividido por 400. Aqui é vezes 10. Vezes 10. Então, primeiro eu calculo aqui dentro do parênteses, o que der, eu faço vezes 10. Vamos fazer, deixa eu fazer aqui. Vocês estão fazendo junto aí? Alguém já fez? Quando deu? Deu um numerão bem alto, né? Deu 225 milímetros. É lógico que as contas aqui ficaram bem acima do normal, né? De uma chuva normal. Mas o que vale é a formulinha, tá? Então, dessa maneira aqui, a gente consegue calcular a precipitação. Tá certo? Tem alguma dúvida? Podemos ir adiante? Sim? Sim, pessoal? Você anotou isso? Tudo ok, Sim, professor. deu para entender. Então, tá bom. Vamos lá. Então, agora, nós vamos começar a entrar nos cálculos de água disponível no solo, tá?
Então, são contas simples, mas a gente precisa prestar atenção para entender como que a gente transforma cada uma das questões. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender um termo muito utilizado na irrigação, que é chamada capacidade de campo. O que é capacidade de campo? É o quanto que um solo consegue reter de água depois que escorre todo o excesso. Por exemplo, eu coloco uma quantidade de solo dentro de um funil, tá? E encho esse funil de água. Mais do que o solo consegue reter. O que vai acontecer? Vai escoar o excesso da água, vai escoar por baixo do funil, certo? Que é o que a gente chama de infiltração ou percolação. Então vai ter a infiltração, vai pingar. A hora que parar de pingar, aquilo que sobrou lá dentro de água, mais solo, é o máximo que o solo consegue reter de água. Então, isso é chamado capacidade de campo, tá? Então, capacidade de campo é a quantidade de água retida no solo após ter drenado o excesso, tá? O excesso ou pela chuva ou pela irrigação, tá? Então, descontou, acabou a infiltração, então aqui, a quantidade máxima que o solo consegue armazenar sem escorrer. Solos de textura mais fina, ou seja, os mais argilosos, armazenam mais água do que os solos arenosos. Ou seja, para a mesma profundidade, os solos argilosos têm maior capacidade de campo, tá? E o contrário da capacidade de campo é o ponto de murchamento. O que é o ponto de murchamento? É aquela quantidade de água mínima no solo, aonde a planta não consegue mais retirar, né? A água ela fica unida junto às partículas de sólido do solo. O que é essas partes brancas? Né? Aqui é um exemplo de um solo olhado numa lupa. Veja que o solo na capacidade de campo, veja aqui, olha, está tudo azul. Ou seja, ele tem um pouco de ar, onde está branco, tem um pouco de ar, e tem bastante água, que é onde está azul, e tem o sólido. Veja a diferença do solo na capacidade de campo. Veja que ele tem muito ar, e o pouco de água que tem está retido no sólido do solo. Cada planta ela tem uma capacidade de a extração. Lembra quando nós vimos o tensiômetro lá? Aquilo lá é a tensão, né? O tensiômetro mede a tensão. E essa tensão é a capacidade que a planta tem de absorver, de desprender essa água do solo, tá? Quando a planta não consegue mais utilizar essa água que está presa no sólido, nos colóides do solo, é o ponto de murcha permanente, tá? Então, olha lá, à medida que o solo reduz a umidade, as plantas começam a murchar durante o dia, quando a temperatura é elevada e há vento. Ou seja, não é aquela... Tem aquela murcha que é natural, né? Aquelas folhas largas que a gente vê, o chuchu, melancia, que fica lá rasteiro no chão, a gente vê que lá pelo meio-dia, 3 horas da tarde, 2 horas, a planta murcha. Não é aquela murcha, essa murcha aí que eu digo que no meio-dia murcha, mas depois volta, esse não é o ponto de murchamento. O ponto de murchamento é aquele que a planta murcha e não volta mais, tá? Então aqui, ó, quando essas aqui que murcham no período noturno, elas ganham um novo vigor à noite e quando o fluxo de água diminui, devido à absorção das partículas no solo, as plantas permanecerão murchas, tanto de dia quanto de noite. Embora não estejam mortas, permanecerão murchas e morrerão se não houver água. Nesse estágio, o teor de umidade no solo, abaixo do qual a planta não consegue retirar água, na mesma intensidade com que ela transpira, é denominado ponto de murcha permanente, tá? Então, o que é o ponto de murcha permanente? Quando a planta absorve menos do que ela está transpirando. Então, ou seja, a reserva de água no solo, a quantidade que tem é menos disponível do que o que ela está transpirando. Então, tem um déficit, a planta murcha. Murcha. Se você não suprir de água, ela vai murchar e não vai voltar mais, tá? Então, é esse que é o ponto de murcha permanente. Então, veja aqui, nesses desenhos aqui, ó, um solo saturado. Ele não tem ar. Um solo encharcado, saturado. Aqui, ó, vai ter a percolação, vai ter infiltração, porque ele já está saturado, já está encharcado. É um solo depois da chuva. Um solo típico é assim, um solo que tem uma quantidade de água e ar quase que semelhante, né? Veja aqui, água e ar,
Aqui, o solo, né, é a parte escura, que é o sólido, né, do solo, que é o chamado coloide. Aqui tem ar e aqui tem água. Então, esse é um solo típico, padrão. Tem água, tem partícula mineral e tem ar. Esse é um solo na capacidade de campo. Veja que ele tem menos ar. E esse é um solo, no ponto de murchamento que nós vimos, que o solo, veja aqui, ó, ele está adsorvido na partícula mineral. Essa adsorção, dependendo da cultura, algumas conseguem ainda aproveitar esse restante de água que está aqui absorvida, mas muitas não conseguem e já começa a chegar no ponto de murcha. A planta começa a murchar. Se você deixar ela por muito tempo nesse ponto, a planta vai morrer e não vai retornar às suas condições normais, tá? Então, isso é o ponto de murchamento. Veja aqui, cada tipo de solo tem a sua capacidade de campo e tem seu ponto de murchamento, tá? Então, aqui são diferentes tipos de solo. Veja aqui que o solo argiloso, ele tem a maior capacidade de campo e maior ponto de murcha permanente, diferente do solo arenoso, tá? Então, vamos lá. Como que a gente calcula o tanto de água que tem no solo? Que é a chamada DTA, ou disponibilidade total de água no solo. A água disponível total define a capacidade do solo em reter água entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, na camada do solo onde as raízes estão, onde as raízes exploram. Varia de acordo, né, com a textura do solo, com a estrutura do solo, com o diâmetro dos poros, com a redistribuição da água e com a profundidade. Veja que aqui, o limite abaixo dessa disponibilidade é o ponto de murcha permanente, que não deve ser atingido, pois quer dizer que a água já está retida e é impossível ser absorvida pelas maiorias da planta. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, que aqui, vamos imaginar uma linha aqui. Aqui eu tenho o ponto de murchamento, ou ponto de murcha permanente. Nesse outro lado da linha, eu tenho a minha capacidade de campo. Aqui é o solo seco, aqui é o solo úmido. A minha DTA, disponibilidade total de água, que é o que eu tenho que ter, eu não posso deixar chegar aqui, porque a planta pode secar e pode morrer. Eu não vou deixar ultrapassar a capacidade de campo, eu estou jogando água fora. Então, a DTA, ela é exatamente entre o ponto de murcha permanente e entre a capacidade de campo. Qual que é a formulinha para a gente calcular a disponibilidade total de água do solo? É essa aqui. Então, vocês copiem aí essa fórmula. Ó, disponibilidade total de água é igual a capacidade de campo menos o ponto de murcha dividido por 10 vezes a densidade do solo. Lembra que nós já calculamos a densidade do solo, a gente já sabe o que é a densidade do solo. Então, copiem essa fórmula que nós vamos estar resolvendo, trabalhando com ela agora. O 10 não muda, o 10 é sempre 10, tá? Esses valores, o DTA vai nos dar em milímetro de água por centímetro do solo, o resultado. A capacidade de campo, ponto de murcha permanente, em porcentagem. E a densidade do solo em gramas por centímetro cúbico. Posso virar? Copiaram aí? Vamos lá. Ninguém falou nada, eu vou passando. Professor, Oi. o Marcelo, ele disse que está tentando entrar na aula, mas não está conseguindo. Ele falou que está pedindo para entrar, mas não está dando. Deixa eu entrar aqui. É isso aí, ele está aqui. Eu tinha que liberar a entrada, agora entrou. É que eu estou vendo a apresentação em tela cheia, eu não consigo enxergar. Entrou mais alguém agora? Acho que não, né? Agora entrou.
Então, se copiaram a fórmula aí da DTA, DTA é igual capacidade de campo menos o ponto de murcha dividido por 10 vezes a densidade. Vamos fazer um exercício, esse exercício que está aqui, vocês têm aí na apresentação, que vocês têm salvo aí, mas eu vou fazer junto aqui. Ó, então, eu tenho as informações que eu dei. A capacidade de campo é igual a 28%. Meu ponto de murchamento é igual a 16%. Essa aqui é a característica, por exemplo, de um solo franco-argiloso, lá naquela tabela. E eu tenho uma densidade de 1,37 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, essas são as informações que eu dei para a gente resolver o exercício. Então, vamos lá, usar a formulinha. Disponibilidade total de água é igual a capacidade de campo menos o ponto de murchamento dividido por 10, né? O que der aqui dentro, a gente faz vezes a densidade. Então, vamos lá. Agora vamos substituir as letras pelos números, né? DTA é igual. Capacidade de campo está aqui. 28 menos o ponto de murchamento. 16. 28 menos 16. Dividido por 10. E der aqui, vezes a densidade que eu dei aqui, ó. 1,37. Alguém fez a conta aí? Bom, eu estou supondo que vocês estão fazendo junto aí. Vocês não estão tendo dúvida. Professor, meu deu 1,2? 1,64. Ó, primeiro você faz 28 menos 16. Vamos fazer junto aqui. 28 menos 16. Deu 12. Divide por 10. 1,2 vezes 1,37. Ah, você não, o 1,2 que você falou que você não fez vezes 1,37. Ah, é isso aí mesmo. Aí você faz vezes 1,37, dá 1,64. A resposta é milímetro por centímetro de solo. Certo? Então, o que a gente calculou aqui, ó, é o quanto que meu solo tem de água por centímetro de solo. Então, imagina que é meu solo e 1 centímetro de solo por 1 metro. Aqui dentro, eu tenho 1,64 litros por metro quadrado por centímetro de solo, tá? Então, é o que eu tenho aqui, o meu resultado me mostrou isso aqui. Então, isso é o que eu tenho disponibilidade total de água no meu solo, tá? Então, vamos lá, bola para frente. Porém, deixa eu voltar aqui no desenho, para eu poder explicar uma coisa. Aqui, isso que nós calculamos, a DTA, está aqui no primeiro centímetro do solo. Está aqui, onde eu estou pintando aqui. Porém, as raízes da planta, elas não ficam aqui somente, né? As raízes da planta, ela desce. Cada raiz tem a sua profundidade. Então, isso que eu calculei aqui, ó, a DTA. Só que eu tenho que considerar a quantidade, porque aqui estão as raízes. Eu tenho que considerar o quanto que a raiz consegue explorar. E aí, então, que entra a minha CTA. Então, copiem aí. CTA é igual a DTA vezes o Z. O que é o Z? É a profundidade das raízes, tá?
o DTA nós acabamos de calcular na formulinha anterior, o Z é a profundidade das raízes. A gente vai ver que tem uma tabela específica, padronizada, para cada cultura, tá? Então, ó, o Z, a capacidade total de água no solo, é a profundidade que as raízes, o sistema radicular da cultura, consegue alcançar para fazer a absorção de água, tá? Então, determina a altura da lâmina de água que o solo pode armazenar na zona de concentração da raiz. A profundidade efetiva deve ser aí por volta de 90% de onde cada cultura, a raiz está contida, né? Então, vamos falar, o valor de Z, que eu vou mostrar na tabela a seguir, é onde fica pelo menos 90%, tá, das raízes da planta. É o valor de Z. O DTA nós já calculamos e o CTA é o que nós estamos calculando agora. Veja aqui, ó, o Z que nós vamos utilizar na formulinha, a gente tem que pegar nessa tabela aqui. Vocês têm lá na área de vocês, para vocês baixarem. Agora a gente vê junto aqui na apresentação, mas vocês têm lá na área de vocês essas tabelas todas, da aula passada, das aulas de hoje, vão estar todas lá para vocês baixarem. Então, veja que aqui tem um valor de Z. Aqui, o abacate é de 60 a 90, abacaxi de 20 a 40. Para as nossas contas, né, igual eu falei lá no caso do KC, para a gente utilizar o primeiro valor, aqui também nós vamos utilizar o primeiro valor, tá? Então, atenção, isso aí, porque senão o resultado lá do teste não vai bater e o problema vai estar aqui. Veja aqui, por exemplo, ó, cana-de-açúcar é 40, mas vamos pegar aqui, ó, batata, de 25 a 60. O que? As raízes da batata, pode estar de 25 a 60. A gente, para nossas contas, vamos utilizar sempre o 25, tá? Pegar qualquer outra aqui, ó, se eu falar vamos ver aqui, a soja, ó, a soja de 30 a 40. Para nossas continhas aqui, nós vamos utilizar o 30, tá? Sempre a primeira. A banana, 40, vamos ver um que tem dois aqui, o arroz, ó, de 30 a 40, a gente usa sempre o 30, tá? Então, isso aqui é o quê? A formulinha que nós vimos lá, do CTA é igual DTA vezes Z, tá? O Z vem dessa tabela que vocês estão olhando aqui, tá? Então, vamos lá para o exercício. Calcule a CTA para cana-de-açúcar, considerando a DTA do exercício anterior. Vamos lá pôr a formulinha aqui. Então, ó, CTA, capacidade total de água. Então, vamos lembrar o que eu estou falando, né? Aqui, ó, quando eu peguei só o primeiro centímetro do solo, é a DTA. Disponibilidade total de água nos primeiros centímetros do solo. Quando eu considero as profundidades da raiz, eu estou falando da CTA, que aí entra o valor de Z, e o Z é a profundidade da raiz, tá? Então, CTA é igual a DTA vezes o Z. Então, vamos lá no exercício. Estamos falando o quê? Considerar a DTA do exercício anterior. Quanto que deu a DTA do exercício anterior, que nós fizemos lá? Deu 164, né? Nós calculamos. Então, ó, 164 é a DTA, nós já calculamos, certo? Vezes o Z. Qual que é a cultura que nós falamos aqui, ó? Cana-de-açúcar. Qual que é o Z da cana-de-açúcar? Vamos lá na tabela olhar. Cana-de-açúcar, tá aqui, ó, o Z da cana-de-açúcar é 40, ó. Cana-de-açúcar, o Z da cana é 40. Então, lá, calcule a CTA para cana-de-açúcar, considerando a DTA, que nós já calculamos no exercício anterior, tá? Então, a CTA da cana, 40, nós acabamos de ver. Então, ó, a CTA é igual. Quanto que dá? 164 vezes 40? 65,6. Aí. Muito bom. 65,6 milímetros, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Veja que aqui eu falei, ó, que aqui eu tinha 1,64 litros nessa camadinha aqui, nos primeiros 1 centímetro do solo. Primeiro 1 centímetro do solo. Quando eu considerei os 40 centímetros da raiz da cana,
Olha a disponibilidade de água para quanto foi. 65,6 milímetros de água. Então, nessa profundidade aqui de 40 centímetros, olha a quantidade de água que eu tenho. 65,6, tá? Veja a diferença. Porém, a gente tem que agora, a próxima forma que nós vamos ver, a gente tem que levar em consideração que nem tudo que está aqui, né, na profundidade das raízes, nem. Então, nós vimos aqui que tem, nessa profundidade de 40, nós temos 65,6 milímetros. Só que nem toda a água que está aqui nesse interior está disponível para a planta. Aí, então, entra a outra formulinha, que é o ADR. O que é o ADR? É água disponível real, ou seja, o que está realmente disponível para a planta. E como eu falei, só uma parte da água disponível total está disponível para a planta, que a planta pode absorver. Então, essa quantidade real que cada cultura consegue absorver é essa fórmula aqui do ADR, que é o CTA, que nós já fizemos no exercício anterior, vocês já sabem calcular, que depende lá da DTA, vezes o valor de F. O valor de F, nós vamos ver que depende da cultura, tá? É um outro fator que eu vou mostrar na próxima tabela, como que a gente acha. Então, vocês copiaram aí, a DR é igual a CTA vezes F. Como que eu acho F? Vamos lá, prestem bem atenção aqui para não ficar dúvida. Se tiver dúvida, a gente volta quantas vezes for. Ó, cada cultura, eu pus aqui alguma delas, tá? Mas se você entrar lá na internet, vocês vão ver que cada grupo tem, cada cultura tem o seu grupo, né? Para achar o valor de F. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Cebola, pimenta, batata, grupo 1, banana, repolho, aqui faltou uma vírgula aqui, ó. Banana, repolho, uva, ervilha, tomate, grupo 2, alfafa, amendoim, grupo 3, aqui, ó. O grupo 4, ó, tá a cana-de-açúcar, a soja, o milho, algodão, é grupo 4, tá? Então, primeiro, eu venho aqui, presta atenção, primeiro eu venho aqui na tabela de cima e vejo que grupo pertence à cultura que eu estou falando. Que nem no exercício nosso aqui, eu estava falando da cana-de-açúcar. Então, veja aqui, ó, a cana-de-açúcar é grupo 4, tá? Então, fechou. Eu venho aqui na tabela de baixo e acho o grupo 4. Tá aqui, grupo 4, cana-de-açúcar. E aí, então eu estou nessa linha aqui de baixo. Agora eu preciso saber quais desses aqui, que é o valor de F que eu utilizo. Qual que eu pego? O valor da minha ETC, né? A ETC, ou eu vou falar lá do exercício, ou vocês vão calcular. Vocês já sabem calcular o ETC, né? ETC igual a ET0 vezes KC. Tá? Então, vocês já aprenderam a calcular isso na próxima aula, na aula passada, desculpa. Então, o ETC eu não preciso mais ensinar. Quem tiver dúvida, volta lá na aula passada e aprende como é que calcula o ETC, tá? Então, ó, eu acho meu grupo e acho o ETC. Aí eu ligo, por exemplo, grupo 4 da cana, o ETC de 7. Qual que é o meu valor de F? 0,50, tá? Então, lá naquela formulinha anterior, eu vou pôr 0,50, se eu falar que o ETC é 7, tá? Vamos para o outro exemplo. Ó, se eu falar qual que é o F da cebola, então eu vou perguntar para vocês agora, qual que é o F da cebola com 4 de ETC? Cebola com ETC de 4, qual que é o valor de F? Que grupo é a cebola? 0,70? Não. Eu falei... 0,35. Isso, exatamente. Ó, por quê? Vamos lá. Falei cebola. Grupo 1. Aí eu disse ETC de 4. Eu venho aqui no grupo 1, ETC de 4. Então é 0,35. Cebola, grupo 1, ETC 4. Grupo 1, ETC 4. 0,35. Deixa eu pôr a canetinha aqui, marca maior. Cebola, grupo 1, aqui, ETC 4. Então,
É esse cara aqui. Deixa eu perguntar outra aí, para ficar treinando. Qual que é a ETC? Desculpa, qual que é o valor de F do milho com ETC de 7? Milho, ETC de 7. 0,50. 50. Positivo. Todo mundo achou aí? Ó, falei milho. Cadê o milho? O milho tá aqui. Grupo 4. Ó, vem aqui no grupo 4. Aí eu disse, ETC de 7. Tá aqui. Então vem aqui. Grupo 4 tá aqui. Então, o valor de F do milho para ETC de 7 é 0,50. Aí eu consigo ir lá jogar na formulinha. Tranquilo? Alguém não achou ainda aí? Vamos lá, você falar aqui, ó, por exemplo, amendoim ETC de 9. Grupo 3, ETC de 9. 0,35, tá? Então vamos lá. Calcule a DR do solo do exercício anterior. Aqui eu estou dando a ETC. Então, nesse caso aqui, vocês não vão precisar calcular a ETC, porque eu já estou dando a ETC pronto. Então, como é que fica agora aqui? Ô, professor, Oi? vou fazer uma pergunta. E se a ETC não for o número completo, tipo, for Legal. 1,76, o que podia fazer? Isso, legal, boa, bem lembrado. A gente faz a regrinha normal de arredondamento, tá? Se der lá 6,7, eu vou procurar a ETC de 7. Se der 6,4, eu vou procurar na ETC de 6, tá? É a regrinha de arredondamento normal. 6,5 para cima, vamos pôr assim, 6,5 para cima, vira 7. De 6,5 para baixo, vira 6. Aí vocês vão falar, mas se for 6,5, tem que ver o que vem depois do meio, né? Se for 6,56, aqui vai virar 6. Aí vai virar 6,6. Aí vira 7. É a regrinha normal de arredondamento. Vamos falar, se for diminuindo as casas, né? Vai arredondar o último número, que nem aqui, ó. Que nem que eu falei, se for 6,5, mas depois vem um 6, então esse 5 vira 6. Aí vira 6,6, que é igual a 7. Se for 6,51, aí eu não arredondo. Aí aqui vai virar o 6. Aí eu tenho que ver o número que vem depois aqui, né? Se for aqui, vem um 7, aqui vira 2, mas aí continua 5. Aí 6,5 vira 6. Se der 6,5 redondinho, aí arredonda para 6, tá? Mas nunca, raramente vai bater, porque a gente vai vendo o que vem depois da vírgula e vai arredondando, tá? Então, o vírgula 5 a gente arredonda para baixo, mas vê o que vem depois da vírgula, sempre, tá? Mas a regrinha é essa. 6,6 vira 7. De 6,4 para baixo, 0,6, tá? Então, a gente, bem lembrado ter feito essa pergunta aí. Então, a gente considera dessa maneira. Tranquilo? Positivo, professor. Porque lá não tem os quebradinhos, né? Vou apagar aqui. Vamos calcular agora. A formulinha nossa, ó. Agora é a água disponível real, ou seja, o que realmente está disponível para a planta. A DR é igual. CTA vezes o F. Então, qual que foi a CTA do exercício anterior que nós falamos? Foi
5,6. E aí, qual que é a cultura que nós estamos trabalhando? Ah, e aqui eu dei também a ETC. Eu falei no exercício anterior aí que a ETC, anterior não, né? Nesse exercício, que a ETC é 5. Eu estou trabalhando com a cultura da cana. Então, vamos lá na tabelinha. Ó, cana. Por que cana? Porque lá naquele exercício anterior já era cana, né? A gente já estava trabalhando com a cana. Então, ó, a cana está aqui. Sumiu meu ponteiro aqui, eu não estou vendo ele. Então, ó, então estou falando da cana. A cana está aqui, grupo 4. Então, vou vir aqui, ó, grupo 4. Qual que é o ETC que eu falei no exercício? 5. Então, meu F é 0,60. Ah, só lembrando que eu não falei, só para a gente saber, né? O que a gente está fazendo está tudo certo. Para a gente saber o que quer dizer esse 0,60. Quer dizer que daquele total de água que está disponível, daquele 65,6, somente 60% está disponível para a planta, tá? Então, por isso que eu faço V6, que é a mesma coisa que dizer que daquele 65,6, só 60% está disponível, tá? Então, a gente volta aqui, ó. A gente achou o F, agora a gente volta aqui e põe o 0,60 que nós achamos. Então, quanto dá aí? 65,6 vezes 0,6 ou 0,60, é a mesma coisa. Vamos dar. Zero aí? Bateu? 39,4 milímetros. Tá? Então, quer dizer o quê? Então, ó, o que nós fizemos aqui, de fora aqui é o DTA, depois nós fizemos aqui o que está aqui dentro da raiz, é o CTA, do que está disponível na raiz é o ADR, tá? Então, ó, veja que dos 65 milímetros de água que eu tenho aqui dentro, somente 39 está disponível para minha planta absorver, tá? É essa continha que eu tenho que fazer. Vamos fazer um outro exercício aqui, ó. Calcule a ADR para a cultura da soja, tendo as seguintes condições do solo. E eu estou dando a capacidade de campo, vai copiando aí. Então, ó, estou pedindo para você calcular a DR para soja. Aí, ó, eu não dei o ADR, eu não dei o DTA, o ADR eu estou pedindo. Mas onde é que está meu DTA? Eu não dei. Exercício novo. E onde está meu CTA? Eu também não dei. Mas eu consigo calcular o DTA porque eu tenho a capacidade de campo, o ponto de murcho permanente e a densidade, tá? Vamos resolver isso aqui, então? Vamos resolver. Vamos lá. Então, ó, eu tenho aqui, eu estou pedindo a DR. Pedindo a DR no exercício. Então, ó, eu tenho a minha capacidade de campo é igual a 26%. Eu estou falando que o meu ponto de murchamento é igual a 12. Eu estou falando que a densidade do solo é igual a 1,3. Eu estou falando que a ETC é igual a 6. Eu não pus as unidades aqui, mas é 6 milímetros, tá? Então, essas são as informações que eu dei para fazer exercício, tá? Então, eu estou pedindo a DR. Qual é a formulinha do DR? A DR é assim que vocês vão fazer lá no teste. A DR é igual a C, A
vezes F. Aí eu falo, eu tenho CTA? Não, vocês não sabem CTA. Eu não falei, então eu tenho que calcular. CTA é igual DTA vezes Z. Qual que é o DTA? Eu dei? Não, eu não dei o DTA. Então, tem que calcular o DTA. DTA é igual a capacidade de campo menos o ponto de murcha dividido por 10 vezes a densidade. Agora eu consigo calcular. Por quê? Porque agora eu tenho todas as informações. Então, vamos lá. DTA é igual. Qual que é a capacidade de campo? 26. Qual que é o ponto de murcha? 12. Dividido 10 vezes qual que é a densidade? 1,3. Agora, eu consigo ter o resultado DTA. Se eu fizer aqui, ó, 26 menos 12, dividir por 10. Se eu fizer 26 menos 12, dividir por 10 vezes 1,3, vocês fizeram aí, dá 1,82? 1,82, exatamente. Estou bem. Então, pronto, agora eu tenho o DTA, certo? Meu DTA está aqui. E agora eu consigo calcular o CTA. Aqui para não virar bagunça, ó. Agora eu calculo o CTA. CTA igual o DTA que eu acabei de calcular, 1,82 vezes o Z. Qual que é a cultura? Eu não marquei aqui, ó. Aqui é a cultura da soja, tá? Faltou eu pôr junto com as informações aqui. E qual que é a ETC? Porque ó, agora eu preciso achar o Z. Eu preciso achar o Z. Eu não vou usar a ETC agora, eu vou achar o Z. Onde eu acho o Z? Lá naquela tabela lá. Na tabela do Z. Aqui, ó, o Z. Qual que é a cultura que eu estou falando? A soja, né? Então, aqui, ó, a soja está aqui, ó. Nós vamos usar o Z de 30. Podia usar o de 40, mas vamos usar o de 30 para bater o resultado de todo mundo. Lá nos testes, todo mundo desigual. Então, meu DPA agora é 30. O meu valor de Z, 30. Nós estamos resolvendo aqui. Então, aqui, ó, 1,82 vezes 30. Quanto dá? 54,6? 54,6. Muito bem. 54,6 milímetros. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tinha 1,82, o primeiro centímetro de solo. Aí, se eu considerar os 30 centímetros da raiz de soja, eu tenho 54,6. Então, agora eu consigo calcular a DR, que é o que eu estou pedindo no exercício. A DR é igual a CTA, que é o 54,6 vezes o valor de F. Como que eu acho o valor de F? Lá na tabelinha. Eu tenho que saber o quê? O ETC. O ETC está aqui, ó. 6. Qual que é a cultura? Da soja. Vamos lá na tabelinha do valor de F. Soja, ETC de 6. Ó, soja está aqui. Então, ó, soja é grupo 4. Então, vamos aqui no grupo 4. ETC de 6. Aqui. Então, ó, 0,55. O valor de F, nesse caso, cultura da soja, ETC de 6, meu F é 0,55. Agora eu volto lá. Vai dar 30,03? Exatamente. Muito bem. Então, aqui, ó, 54,6 vezes 0,55. Então, agora eu tenho a resposta da minha pergunta, que foi o valor do ADR. ADR é igual a 30, podemos arredondar, né? Deu 30, alguma coisinha. Vamos arredondar
para 30 mililitros. Essa é a resposta do meu exercício que eu vou estar pedindo para vocês resolverem, tá? Tranquilo até aqui? Todos acompanharam aí? Todos fizeram? Positivo. Legal. Então, ó, então a última formulinha que nós vamos fazer hoje é a do turno de rega. Aí na próxima aula, a aula hoje é um pouco mais curta, porque eu também não vou encher vocês de fórmula, tá? Então eu só vou passar mais uma fórmula para que a gente já chegue mais essa fórmula a seguir do turno de rega, e aí na próxima aula a gente já começa calculando a lâmina de irrigação, tá? Então até aqui tá tranquilo aí para todo mundo. Então o que é o turno de rega? O que é a rega? Rega é a irrigação, né? Não é errado falar, eu vou lá fazer a rega. É assim que é chamado, é rega. Turno é o período. Então, turno de rega é o período entre uma irrigação e outra. Né? Aqui, ó, intervalo entre dias, intervalo em dias entre duas irrigações sucessivas na área. Turno de rega depende do método de irrigação, tá? Na versão convencional, que é que nós vamos estar trabalhando, considera o ADR, enfim. Anotem essa fórmula aí. Turno de rega é igual a ADR dividido pelo ETC. ETC, aqui está escrito máxima, mas nós não estamos trabalhando com ETC máximo e mínimo, então é ETC. ADR dividido pelo ETC. Turno de rega é igual ADR dividido por ETC. Aqui está em vermelho, vocês anotem em vermelho aí, que é muito importante, senão não bate os resultados. Como que funciona? O resultado do turno de rega, a gente sempre tem que arredondar para baixo. Diferente de todas as outras regras de arredondamento, né? Então, lá atrás a gente falou, vocês perguntaram como que eu encontraria lá na tabela do ET, como que eu encontraria se não desse o número inteiro, né? Aí eu falei, a regrinha do arredondamento, né? Se der maior que 0,5 para cima, menor que 0,5 para baixo. No caso do turno de rega, é sempre para baixo. Por exemplo, notem isso bem grandão, hein? Turno de rega, se deu lá, meu resultado do turno de rega é igual. 9,9. Vocês arredondam para 9. O turno de rega deu 6,8. Vocês arredondam para 6. Sempre para baixo. Se deu 6,2, lógico, arredondar para 6. Qualquer número que der quebrado, você esquece o que está depois da vírgula. Se der 8,8, você esquece o 0,8 aqui, ó. Esquece o 0,8, é 8, tá? Se der 9,3, aí é óbvio, é 9. Mas se der 9,7, 9 também. Então, o que vier depois da vírgula, seja o número que for, né? Deu lá 8,4. Você esquece o 0,4, é 8. Se der 5,6, esquece o 0,6, que é 5. Tá? Então, turno de rega, lembre-se disso, é muito importante. Escreva de vermelho e pinta e faz uma estrelinha. Sempre arredonda para baixo. O que vier depois da vírgula, vocês apagam. Mesmo se for 0,999, vocês apagam o que vier depois da vírgula e deixa sempre o primeiro número, tá? Arredonda sempre para baixo. Por que isso? Porque é uma segurança na irrigação, porque se arredonda para cima, vai dar um dia a mais, né? Você deu lá 1,9. Aí, se você arredonda para 2, corre o risco desse intervalo faltar água para a planta, tá? Então, você sempre arredonda para baixo por segurança, para não ter um intervalo maior entre uma rega e outra e perder, né? Chegar lá no ponto de murchamento. Então, lembre-se dessa regrinha aí, turno de rega sempre arredonda para baixo por garantia, para não ter risco de ficar a planta
sem água e atingir o ponto de murcha por falta d'água, tá? Por conta do arredondamento para cima do turno de rega. Então, tem um exercício aqui, nós vamos fazer. Então, vocês copiaram aí, né? O turno de rega é igual a DR dividido pela ETC. Então, vamos fazer esse exercício aqui, ó. O que eu estou pedindo aqui, ó? ETC é 21, a DR 39,4. ETC 21,5, a DR 39,4. Então, vamos fazer aqui. Então, ó, turno de rega igual o ADR dividido pela ETC. Então, lá no exercício anterior, nesse que nós estamos fazendo aqui, eu falei, eu disse já no exercício, né, que o ADR é igual a 21,5, e aí, desculpa, falei errado. O ADR é igual a 39,4 milímetros e a ETC é igual a 21,5. Então, já fizeram aí? Quanto que deu o turno de ré? Certo? Aqui, ó, turno de régua deu. É 1,83. Exatamente. Aí arredonda para quanto? Vamos. Para 1. Tudo bem. Então, ó, turno de régua é igual a 1 dia. É a mesma coisa dizer que eu tenho que irrigar todos os dias. Tá? Porque, ó, deu 1,83 dias. Como eu já disse, a gente sempre arredonda para baixo. Então, arredondei para 1. É a mesma coisa falar que eu tenho que irrigar todos os dias, tá? Então, para finalizar, vamos fazer mais um. E eu vou dar as informações aqui, ó. Eu tenho uma ETC. Vocês vão calcular o turno de rega de novo. Eu tenho uma ETC de 19,5 milímetros. E tenho o ADR de 42,3 milímetros. Então, minha formulinha do turno de rega é igual. A 2,15? Isso aí. Muito bem. Arredonda para 2. 2,2 arredonda para 2. Exatamente. Muito bem. Então, o turno de rega é o ADR dividido pela ETC. Aí eu substituo, o ADR é 42,3 dividido pela ETC, que é 19,5. Eu vou ter 2,17. Como é a regrinha, eu arredondo para 2, tá? Então, meu turno de rega é 2 dias. É a mesma coisa que eu dizer que irriga dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Então, meu turno de rega deu 2,17, eu arredondo para 2 dias. Tranquilo? Eu não vou entrar nas outras fórmulas, que essa fórmula já vai nos dar a lâmina de irrigação. Eu vou deixar para a próxima aula para a gente não acumular muita informação. A aula ficou um pouco mais curta hoje, durou 1 hora e pouquinho,
mas é importante que agora vocês tenham tempo para resolver o exercício e complementa a aula, vocês resolvendo os exercícios que tem lá no teste. Não lembro se já está liberado, mas vocês agora já conseguem calcular dessa maneira, certo? Então, hoje nós fizemos todas essas fórmulas, onde a gente viu a disponibilidade de água, a capacidade total de água no solo e o quanto que a planta realmente consegue absorver. Então, a gente conseguiu ver, calcular o que tem de água no solo. Então, pronto, aqui nós fizemos, calculamos a água no solo. A gente calculou a cada quantos dias eu tenho que irrigar. Agora, na próxima aula, a gente calcula o quanto eu tenho que irrigar. Então, veja que o quando e o quanto de água eu tenho no solo, a gente já sabe calcular. Fica agora, na próxima aula, a gente vê o quanto a gente tem que irrigar, qual que é a lâmina de irrigação. Certo, pessoal? Tranquilo aí? Todos acompanharam? Positivo, professor. Legal. Então, quem fez já está sabendo, quem não fez, revejam aí durante a semana. Eu vou encerrando a gravação.